Bom, vamos falar um pouquinho sobre o governo, né, as finanças públicas. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender que o governo tem algumas funções econômicas. Por exemplo, ele tem a função alocativa. O que seria a função alocativa? Alguns bens, né, os chamados bens públicos, que são aqueles não excludentes e não rivais, no conceito microeconômico, eles não são ofertados de maneira eficiente pela iniciativa privada. Então, o governo acaba tendo que entrar para fornecer esse bem ou serviço. Por exemplo, iluminação pública, segurança nacional, segurança pública. Tá? Então, são bens que são ofertados pelo governo. O governo também ele tenta promover equidade social, tornar a sociedade mais justa. Com isso, ele tem alguns instrumentos, como, por exemplo, algumas bolsas, né, distribuição de renda, salário mínimo, algumas leis voltadas para isso, tipo de tributação, o imposto de renda, você vai ter alíquotas diferentes para faixas de renda diferentes, né, tentando promover a justiça social. Ele também vai procurar a estabilidade econômica. Ele tem nas mãos uma série de políticas que ele pode lançar mão. Por exemplo, política fiscal, política monetária, política de rendas, política cambial, né? Então, são instrumentos que o governo possui que altera a atividade econômica. Ele pode incentivar ou desincentivar a economia, buscando a estabilidade no nível de produção, no nível de preços, tá? No nível de emprego. E, por fim, ele tenta promover o crescimento econômico de longo prazo. O que seria o crescimento econômico de longo prazo? Tentar promover políticas, né, com uma visão, um horizonte de tempo maior, 15 anos, 20 anos, então ele vai mexer na infraestrutura. Isso ele mesmo pode promover, ou ele pode deixar o ambiente mais estável e tentar incentivar a iniciativa privada para o investimento nesses setores que fomentam o crescimento econômico de longo prazo. Só que para isso, o governo ele precisa de recursos. Daí ele vai arrecadar. A essa questão, né, de arrecadação de recursos e de como ele gasta esses recursos, a gente vai chamar de política fiscal. Porque toda vez que o governo arrecada recursos, ou seja, extrai recursos da sociedade por meio da tributação, ele está impactando a atividade produtiva. Então, se ele aumenta tributos, ele acaba desincentivando a economia. Se ele reduz tributos, ele acaba incentivando a economia, porque sobra mais ou menos dinheiro no bolso das pessoas para poder gastar mais ou menos. E quando ele gasta esses recursos que arrecadou, a maneira como ele gasta também vai impactar a atividade econômica. Se ele começa a ampliar gastos, ele está incentivando a economia. Se ele passa a reduzir gastos, ele acaba desincentivando a atividade econômica, porque o governo é um grande consumidor na economia. Tá? Ele tem uma parcela expressiva como consumidor de bens e serviços de uma maneira geral. Então, só para sintetizar, né, o governo ele faz uma política fiscal expansionista quando ele aumenta os gastos ou quando ele reduz a tributação. Isso vai acabar incentivando de uma maneira positiva o produto. Do lado dos gastos, diretamente o G da equação do PIB, então diretamente impacta a atividade econômica. Do lado da tributação, você vai ter um incentivo via consumo, porque com menos tributação vai sobrar mais dinheiro nas mãos das pessoas, as pessoas vão consumir mais. E o C, né, o aumento do C vai gerar o aumento do Y. Isso no curto prazo, é claro. Agora, por outro lado, a política fiscal contracionista é o oposto, né? Ou você vai ter um aumento da tributação, e isso acaba impactando de maneira negativa o consumo, e, consequentemente, o PIB, ou você vai ter uma redução dos gastos, que num primeiro momento aí, como o governo reduziu gastos, você acaba tendo impacto negativo sobre o PIB, tá? Então, pode ser uma ou outra política, né, de gastos ou tributação, ou as duas simultaneamente, quando você tem uma expansionista ou uma contracionista. Tá?
O governo ele pode fazer então a política discricionária, que ele de fato está agindo, ele está aumentando gastos, ele está alterando a tributação, ou a gente tem um outro instrumento de política fiscal, tá? Que nesse o governo ele não age diretamente. Como o instrumento foi montado, acaba atenuando os ciclos econômicos. Tá? A gente chama isso de estabilizadores automáticos. Um exemplo é o seguro-desemprego. Tá? O seguro-desemprego ele já está formado, mas quando a economia entra em recessão, você tem ali um gatilho que as pessoas vão pedir mais recursos para o governo por meio do seguro-desemprego. Então, o governo ele vai acabar gastando mais em épocas de recessão, mas não porque ele está decidindo gastar mais agora, mas porque o instrumento já está formalizado. E essa renda extra, né, na economia acaba atenuando um período recessivo. Isso não de fato vai tirar a economia da recessão, mas atenua. Do outro lado, quando eu estou em um período, né, de expansão da atividade econômica, menos pedidos de seguro-desemprego serão feitos e aí você tem uma redução do impacto do governo na economia por essa via, né, atenuando aí talvez um excesso de oferta de dinheiro em circulação. Tá? O governo, voltando a a questão dos gastos do governo, ele, quando gasta, né, mais do que arrecada, né, num primeiro momento a gente tem que fazer uma separação, tá? Os déficits primários e os nominais. O governo, então, ele arrecada, né, daquilo que ele arrecadou, ele vai pagar suas despesas correntes. Se sobrar alguma coisa, a gente chama isso de superávit primário. Se não, se ele gastou mais, né, em despesas correntes, que é pagamento dos salários dos funcionários, todos os gastos para manter a máquina pública funcionando. Então, a gente tem um déficit primário. Tá? Se por um acaso houver um superávit primário desse valor, a gente vai pagar os juros da dívida, né? E o principal da dívida pública. Daí é que a gente vai ter o déficit nominal. Normalmente é déficit nominal. A gente paga uma parcela ali dos juros da dívida pública, mas não consegue pagar tudo. Na situação onde a gente tem déficit primário, né? Então não vai conseguir nem pagar alguma coisa do que já existia de juros e dívida pública. Então essa dívida vai só aumentando. E como que o governo pode se financiar? Tá? Ele pode imprimir mais dinheiro, é uma alternativa, só que não é muito aconselhada, dependendo de como a atividade econômica esteja, porque você gera inflação, né? Então, talvez seja uma das menos aconselháveis, né, possíveis aí, você se financiar via emissão de moeda, porque você acaba gerando inflação. E um endividamento público de longo prazo, né? Porque toda vez que o governo emite moeda é por meio de emissão de títulos de dívida pública do Tesouro para o Banco Central. Então, você está ampliando a emissão de dívida pública também. Então, problema para o futuro. Outra coisa, o governo ele pode adotar ali uma política fiscal contracionista, então, ou tentar estancar os gastos, né, frear os gastos, ou tentar ampliar a arrecadação tributária, só que isso acaba incentivando num primeiro momento a economia de maneira negativa, né? Então você vai ter um desincentivo na economia. Ou o governo ele pode emitir mais títulos de dívida pública para o público, né? Para as pessoas, para as famílias. O problema disso é que uma parte da poupança das famílias maior vai ser direcionada para pagar a dívida pública, né, por meio do Tesouro Direto, né, a gente tem ali os títulos de dívida pública, esses papéis, né, e recursos que poderiam estar sendo direcionados para a iniciativa privada, para a produção, você acaba direcionando para o pagamento do endividamento público. Tá? Mas são alternativas que o governo pode recorrer quando tem esse problema, né, de endividamento. A gente teve aí recentemente uma situação de déficit primário. A dívida do governo
cresceu nos últimos anos de maneira explosiva e surgiram algumas leis novas, né, como a PEC do teto dos gastos, para tentar controlar esses gastos com despesas primárias do governo, né, com as despesas essenciais. Isso porque, em um determinado momento, o governo não teria mais condição de pagar o endividamento público e poderia aí virar uma bola de neve e você ter o caos na economia.